Boa noite, povo de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar aqui desejando uma boa noite a cada um dos meus amados irmãos ouvintes da palavra do nosso Deus. Em segundo lugar, eu gostaria de desejar a paz de Cristo Jesus, a qual nos acede todo entendimento da parte de Deus e não do homem, vos abençoe, amados. Nós hoje vamos falar aqui um pouco a respeito da vida da rainha Esther, né? Nós sabemos que a rainha Esther era prima e filha adotiva de Mardoqueu, né? E Esther se tornou uma grande rainha. Então nós vemos aí que Deus trabalha no oculto. Louvado seja o nome do Cordeiro, né? Como eu disse, boa noite, que Deus te abençoe. E nós vemos que o nome verdadeiro da rainha Esther, né, é Hadassah, a qual significa murta, né? E Esther significa estrela. Então nós vamos entender um pouco hoje a respeito deste livro por nome de Esther. O livro de Esther não revela especificamente o nome do seu autor. As tradições mais populares são, né, Mordecai, um personagem importante no livro de Esther, também conhecido por Mardoqueu, Esdras e Neemias, que teriam bom conhecimento dos costumes persa. Quando foi escrito o livro de Esther? Foi provavelmente escrito entre 460 e 350, abreviando assim, que é antes de Cristo. Propósito do livro, afinal do livro de Esther, é mostrar a providência de Deus, especialmente no que diz a respeito ao seu povo escolhido, Israel. O livro de Esther registra a instituição da festa de Purim e a obrigação de sua observação permanente. Esse livro era lido durante essa festa para comemorar a grande libertação da nação judaica, causada por Deus. Através de Esther, os judeus ainda hoje leem e estudam o Purim. Então, o que seria o Purim? Louvado seja o nome do Senhor. Purim é uma festa dos judeus que caía no dia 14 e 15 de Adar, né? Na qual se comemorava a vitória contra Amã. Purim quer dizer sorte. Esther, capítulo 3, versículo 6, né? 9, capítulo 9, versículo 20 ao 32. Esther, capítulo 3, versículo 6, 9.20 ao 32. Louvado seja o nome do Senhor. Esther, capítulo 2, versículo 15. Esther, filha de Abial, tio de Mordecai, que a tomara por filha. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse: Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Esther capítulo 4, versículo 14. Porque se de toda te calaste, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu é a casa de teu pai, perecerei, e quem sabe, se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Esther capítulo 6, versículo 13. Se Mordecai perante o qual já começaste a cair, e da descendência dos judeus não prevalecerás contra ele, antes, certamente cairás diante dele. Esther capítulo 7, versículo 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecia ao rei, desse-me por minha petição,
a minha vida é pelo meu desejo, a vida do meu povo, né? O livro de Esther pode ser dividido em 3 seções principais, capítulo 1 ao 1, versículo 1, do 12 ao 18. Esther, né, substituiu vestes, 2:19, 7:10. Mardoqueu derrota Amã. Nós sabemos que Amã conspirou contra o rei, né, e queria, né, destruir a vida de Esther. Mas quem se levanta contra a vida de homens e mulheres de Deus não chega muito além, né? Amã, capítulo 8, versículo 1, 10 e 3. Israel sobrevive à tentativa de Amã de destruí-lo. A nova Esther arriscou sua própria morte ao perceber o que estava em jogo. Ela fez de bom grado o que poderia ter sido uma manobra mortal e enfrentou o segundo no comando do reino do seu marido Amã. Ela provou ser uma sábia e muito digna adversária, ainda assim permanecendo humilde e respeitosa à posição de seu marido e rei. Assim como na história de José, em Gênesis capítulo 41, versículo 34 e 37, ambas as histórias envolvem monarcas estrangeiros que controlam o destino dos judeus. Ambas as narrativas mostram o heroísmo do indivíduo israelita, que fornece os meios para a salvação do seu povo e a nação. A mão de Deus é evidente na medida em que o que parece ser uma situação ruim é, na verdade, algo que está sob o controle total de Deus Todo-Poderoso, que em última instância tem o bem do povo como seu objetivo. No centro dessa história encontrava-se a divisão existente entre os judeus, né, e amalequitas, cujo início foi gravado como tendo começado no livro do Êxodo. O objetivo de Amã e o esforço final, registrado no Antigo Testamento, de cumprimento erradicar os judeus seus planos, eventualmente, né, acaba com sua própria morte e a elevação de seu inimigo Mordecai à sua própria posição, bem como a salvação dos judeus. Festejar é um tema importante desse livro, né? Há 10 banquetes registrados e muitos dos eventos foram planejados, orquestrados ou expostos neste banquete. Embora o nome de Deus nunca seja diretamente mencionado neste livro, é evidente que os judeus de Susa buscaram a sua intervenção ao jejuar e orar por 3 dias. Esther capítulo 4, versículo 16. Então nós sabemos aí que o jejum traz purificação espiritual. Apesar do fato de que a lei que permite a sua destruição foi escrita de acordo com as leis dos Medos e Persas, tornando-a imutável, o caminho foi preparado para as suas orações serem respondidas. Esther arriscou a sua vida ao ir, não uma das 2 vezes diante do rei, sem ser convidada. Esther capítulo 4, versículo 1 ao 2, 8 e 3. Ela não ficou contente com a destruição de Amã. Sua intenção era salvar o seu povo. A instituição da festa de Purim é escrita e preservada para que todos possam ver, e ainda é observada hoje. O povo escolhido de Deus, sem qualquer menção direta ao seu nome. Foi concedida a suspensão da execução por meio da sabedoria e da humanidade de Esther. Então nós observamos na vida de Esther que Esther ela era uma mulher corajosa, porque Esther por 2 vezes não entrou na presença do rei, né? Nós sabemos que ela entrou na presença do rei, né? E só podia ir na presença do rei quem era convidado. O rei, por amar Esther, o rei estendeu o cedro, né? Agora, se o rei não estendesse o cedro, Esther poderia ser morta. Então, nós vemos que Esther representa aí Deus trabalhando no oculto, e nós vemos também que Esther é uma mulher corajosa, né?
que enfrenta os seus obstáculos para ver o bem do seu povo, né? Uma grande líder, né? Em Esther, damos uma olhada por trás das cenas da luta contínua de Satanás contra o propósito de Deus, sobretudo contra o seu Messias prometido. A entrada de Cristo na raça humana foi baseada na existência da raça judaica. Assim como Amã conspirou contra os judeus a fim de destruí-los, desta mesma forma, Satanás tem se colocado contra Cristo e o povo de Deus. Tal como Amã é derrotado na força que ele construiu, que ele construiu para Mordecai, assim também Cristo usa a mesma arma que o seu inimigo planejou para destruir a ele e sua semente espiritual. Pois a cruz, instrumento pelo qual Satanás planejou destruir o Messias, foi o próprio meio através do qual Cristo, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo triunfal deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Assim como Amã foi morto na forca que ele construiu para Mordecai, o diabo foi esmagado pela cruz que ele ergueu para destruir Cristo. O livro de Esther mostra a escolha que fazemos entre ver a mão de Deus em nossas circunstâncias na vida ou enxergar as coisas como uma mera coincidência. Deus é soberano do universo e podemos ter certeza de que seus planos não serão movidos por ações de mero homens maus. Embora seu nome não seja diretamente mencionado, seu cuidado providencial para o seu povo, tanto dos indivíduos como da nação, é evidente por toda parte. Por exemplo, não podemos deixar de ver a influência do Todo-Poderoso sobre a insônia oportuna do rei Xerxes, através do exemplo de Mordecai e Esther. A linguagem silenciosa do amor que o nosso Pai muitas vezes usa para comunicar-se diretamente ao nosso espírito é apresentada neste livro. Esther provou ter um espírito piedoso e manso, que também mostrou grande força e obediência voluntária. A humanidade de Esther foi marcada diferente das pessoas ao seu redor, e isso a levou a ser levada à posição de rainha. Ela nos mostra que permaneceu respeitosa e humilde, mesmo em circunstâncias difíceis, se não humanamente impossível. Muitas vezes nos posiciona para ser o vaso de bênção incalculável a nós mesmos e a outros. Faríamos bem em imitar suas atitudes piedosas em todas as áreas da vida, mas especialmente nas dificuldades. Nenhuma só vez há uma reclamação ou uma atitude exposta na narração. Muitas vezes lembro que ela ganhou o favor daqueles ao seu redor, e esse favor foi o que, no fim das contas, salvou o seu povo. Podemos receber tal favor quando aceitamos a perseguição injusta e até mesmo seguimos o exemplo de Esther, de maneira uma atitude positiva, juntamente com humildade e a determinação para confiar em Deus. Quem sabe, mas é esse Deus nos colocar em tal posição para um momento como este. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós aprendemos um pouco aí hoje com a rainha Esther. Amanhã nós falaremos sobre o livro de Jó. Quem foi Jó? Amém? Que Deus possa assim abençoar a sua vida. Tenha uma boa noite. E que a paz de Cristo Jesus, a qual excede todo entendimento da parte de Deus e não do homem, te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.